nós nos colocamos na presença de Deus nesta noite, nos achegamos a Ele pela graça maravilhosa que nos alcançou. Nós desejamos que cada irmão que aqui está presente seja mais e mais abençoado, cada irmão que está nos acompanhando na live, cada pessoa, sejamos todos ricamente abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus, amém? Que Deus possa fazer algo precioso em nossas vidas, através das nossas vidas, e muitas pessoas em tantos lugares, que a vontade dele seja feita e que muitos sejam alcançados pelo Senhor. Nós vamos dar graças, nós vamos louvar, nós vamos exaltar, nós vamos enaltecer o nome do Senhor, porque nós queremos muito o Senhor entre nós, muito o Senhor enchendo a nós, muito o Senhor operando através de nós. Vamos falar com Deus. Pai querido, nos alegramos sim, e nós nos regozijamos em estarmos agora na Tua presença. Podemos expressar a nossa alegria, a nossa gratidão, e queremos enaltecer o Teu nome, queremos exaltar o Senhor, queremos sim, Deus, que o Senhor receba toda a glória, toda a exaltação, toda a adoração, tudo seja, ó Deus, para o Senhor como cheiro agradável para Ti. Venha, ó Deus, nos encher, venha encher cada coração aqui nesta noite, cada vida aqui nesta noite, e cada pessoa que está acompanhando-nos em casa, ó Deus, participando desse culto que nós prestamos a Ti. Abençoa todas as famílias, cada pessoa, Deus, que estará conosco, que não é da central, ó Deus, abençoa. Seja o Senhor, ó Deus, com todos nós, e seja o Teu nome exaltado, glorificado mesmo. Ó Deus, fica à vontade entre nós, guia-nos pelo Teu Espírito, derrama mesmo de Ti sobre todos nós. Nós pedimos e oramos, muito gratos, no precioso nome, no nome sobre todo nome, no nome de Jesus, que só o Senhor reine entre nós, no nome de Jesus, amém, amém, irmãos? Glória ao Senhor. Glória a Deus, que o Senhor seja louvado, engrandecido, glorificado aqui neste lugar. Eu te convido a você estar declarando isso. Reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Reina o Senhor em nossas vidas, reina o Senhor neste lugar, reina o Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Eu te convido a abrir a tua boca e estar declarando isso nesta noite, ligando aqui na terra tudo aquilo que você quer ligar no céu. O nosso Deus é todo poderoso e digno de ser glorificado e honrado. Aleluia.
guardou. Seja grato, há muito para ser grato. Em todo tempo, em todo tempo, há razões para ser grato ao Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode declarar isso. Eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Eu confio.
Que faz
Um Deus que está vivo. Amém, irmãos? Um Deus que simplesmente está vivo. Esse é o nosso Deus. Este é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o Deus triuno. Este é o nosso Deus. E nós podemos adorá-lo, nós podemos exaltá-lo, nós podemos engrandecê-lo, nós podemos bendizer o seu nome, nós podemos amar a este Deus, nós podemos nos achegar a este Deus, nós podemos nos aproximar dele, nós podemos desfrutar da sua presença santa, doce, agradável, amável e maravilhosa. Esta é a presença de Deus. Este é o nosso Deus, que nos dá a bênção de conhecê-lo e de experimentá-lo através da obra maravilhosa de Cristo Jesus naquela cruz em nosso favor. Que nós possamos, de fato, estar prosseguindo em conhecer o Senhor. Que nosso coração anseie por mais de Deus. Que o Espírito Santo de Deus produza em nós e gere em nós todos, cada um de nós, mais anseio pelo Senhor, mais desejo pelo Senhor, mais fome de Deus, mais sede de Deus, mais anseio de passar tempo com Deus, de estar lendo a sua preciosa palavra, de estar abrindo o nosso coração para orar, que cada um de nós possa estar ansiando por mais de Deus a cada dia. E nós podemos também, além de ter esse tempo muito especial com o Senhor, nós podemos também ter junto com a nossa família, lendo a palavra, orando, buscando o Senhor e sendo juntos como família também, visitados e abençoados por Deus. E isso é algo que nós devemos valorizar a cada dia, todos os dias. Nós temos também, irmãos, a bênção de estarmos orando às quartas-feiras. O pastor Vinícius está com um grupo, não é isso, no Google Meet. O pastor César está com outro grupo de irmãos também no Google Meet. E eu estou com outro grupo. E aí você pode entrar, não é isso, para orar conosco. Nós temos feito assim esse tempo de oração às quartas-feiras. No normal tem sido às 8. O pastor Vinícius está fazendo às 8, o pastor César está fazendo também às 8 horas. Nesse tempo nós temos um tempo assim, porque aí nós podemos falar, podemos ouvir. Os irmãos falam seus motivos de oração, e aí são anotados, depois são distribuídos, cada um fica para orar pela vida do outro, né? E aí, no caso, depois nós oramos e meditamos numa palavra. É um tempo muito especial. Então, eu quero incentivar o irmão, a irmã que não entrou ainda, isso faz contato ou com o pastor Vinícius, ou com o pastor César, ou comigo, e aí vocês poderão entrar e participar desse tempo de oração. No domingo também pela manhã, nós estamos tendo os estudos, não é isso? Nós não temos encontro aqui no domingo pela manhã, mas são os estudos também. Os jovens e adolescentes estão com o pastor Vinícius, os casados estão com o pastor César e as mulheres estão com o Cris. E aí, no caso, nós estamos estudando. E se você... tem algum irmão aqui que não está com o livro ainda, 40 dias com o Espírito Santo? Tem algum irmão aqui? Então, Patrícia não vai embora. Pastor César, não deixa a Patrícia ir embora sem passar um livro para ela, por favor. Tá certo? Nenhum outro irmão? Todos os irmãos estão com o livro? Todos, não é? Então, e queremos incentivar o irmão que está em casa a vir também, ou fazer o pedido, ligando para o pastor Vinícius, ou pastor César, se o irmão não tiver como se deslocar, ou pode vir à secretaria e então adquirir o seu livro, e nós estamos estudando. Hoje foi o segundo estudo, não é isso? Primeiro estudo, nós estamos estudando sobre Deus, não é isso? Como o nosso Deus é um Deus triuno, nós podemos estudar sobre Deus, nosso Deus Pai, ou Deus o Filho, ou Deus o Espírito Santo, e podemos estudar sobre as três pessoas. Mas esse estudo especificamente é sobre o Espírito Santo. Eu não sei por que está um som assim, não sei se os irmãos estão ouvindo um som diferente, estão também? Eu não sei se tem como, Francisco, mas tirar o agudo, está muito agudo, eu penso. E aí, no caso, talvez seja isso que está trazendo um certo eco, não é isso? Para a voz. Vamos ver se vai conseguir melhorar. Penso que deu uma melhorada. Isso. Aí, no caso, irmãos, voltou um pouco.
O que nós queremos incentivar os irmãos? Queremos incentivar os irmãos a não perder os estudos. Primeiro domingo foi sobre o Espírito Santo é Deus. Hoje foi o Espírito Santo é uma pessoa. E é para nós desfrutarmos, porque o Espírito Santo veio a este mundo. Quando Jesus voltou ao Pai, foi prometido que agora o Espírito Santo haveria de vir, e seria algo muito especial, porque estaria conosco e agora para sempre. Jesus veio para estar um tempo, o Espírito Santo agora seria para sempre, e para estar com cada um de nós, e não apenas conosco, habitando em nós. Uma pessoa que veio para nos ajudar, que é Deus, e é uma pessoa que tem toda ajuda para oferecer para nós. Nós não devemos perder de jeito nenhum a ajuda que o Espírito Santo tem para nós, que Deus tem para nós, na pessoa do Espírito Santo, todos os dias. Não perca, desfrute, esteja a estudar para que você possa aprender a como conviver, a como desfrutar isso desta vivência com o Senhor. Nós queremos incentivá-los a fazer isso, não perca mesmo. Nós temos visto juntos a palavra que está em Isaías 26. Vamos abrir esse texto, profeta Isaías, capítulo 26. Nós vamos estar vendo juntos esta palavra, estamos olhando juntos esta palavra que é algo que faz referência ao tempo do fim, os últimos dias mesmo, o tempo do fim mesmo. E nós podemos ser abençoados com estas orientações que aparecem, com o que está aqui revelado. O profeta Isaías, ele teve o privilégio de escrever sobre o tempo do fim. E é chamado esta porção, como os irmãos já sabem, de Apocalipse de Isaías. É uma canção, é um cântico. Todo esse capítulo 26 será cantado nos últimos dias. E isto será algo que eles estarão a cantar. O que nós vamos ver hoje será parte do que eles estarão a cantar. Todos os convertidos ao Senhor estarão a cantar esta canção. Os convertidos a Jesus estarão a cantar nos últimos dias esta canção. E eles cantarão sobre o quê? Nós já vimos parte e hoje veremos um pouco mais. E será uma canção de testemunho do agir de Deus, do operar de Deus, e é um testemunho que enaltece a Deus. Isto é que os salvos dos últimos dias estarão a cantar. Não sei se nós estaremos dentre eles, se estaremos desses últimos dias, não sei se nós estaremos entre eles, e se nós é que seremos os salvos dos últimos dias. Fato é que nós precisamos nos preparar para os últimos dias. Fato é que nós precisamos nos preparar para o tempo do fim, pelo fato de que nós já estamos vivendo o tempo do fim. Nós já estamos vivendo, e cada dia que passa, ficamos mais próximos ainda desse dia, desse tempo final, do fechamento da história, não é isso, da humanidade. Então nós vamos estar vendo juntos esta palavra do Senhor. Eu não sei se os irmãos estão ouvindo ainda o que eu estou ouvindo, ainda estão. Não sei se Henrique junto com Francismar podem conseguir ver se consegue remover esse eco. Tenta, Henrique, ficar junto com Francismar, e tentem ver como a gente consegue remover esse som, porque se os irmãos aqui estão tendo essa questão desse som dessa forma, deve também estar chegando aos irmãos em casa, né? E aí não faz. Lá está perfeito, pelo menos para eles está perfeito. E aí no caso só aqui, né, que está tendo o som dessa forma, mas eu acho que já deu uma diminuída agora, né? Deu uma melhorada, né? Ficou mais tranquilo. Só não tirar o agudo todo, ou não tirar o som desses retornos aqui, tá bom? Para que eu possa estar conseguindo pegar o som tranquilo também. Isaías 26, irmãos, versículo de número 11. Os irmãos, abra sua Bíblia, por favor. Eu estou usando a nova Bíblia, a nova
Bíblia Viva, tá certo? Para a leitura desse versículo. Os irmãos podem estar lendo nas versões dos irmãos e nós estaremos sendo abençoados com esta palavra de nosso Deus. Esse testemunho que exalta, não é isso? O testemunho que os convertidos no tempo do fim darão, e em exaltação mesmo, em enaltecimento ao Senhor, o nosso Deus. Diz assim: eles não veem, isto é, lembra que são convertidos cantando, ou será cantado. Eles cantarão assim: eles não veem a sua mão levantada, pronta para o castigo. Eles quem? Está fazendo referência a pessoas que não estão vendo a mão de Deus, não estão vendo a mão de Deus levantada. Não faz referência aqui aos que já se voltaram para o Senhor, mas aos que não se voltaram. E aí está dito, os salvos, os convertidos a Cristo, dizendo, eles não veem a sua mão levantada, pronta para o castigo. Mostre-lhes o seu amor para com o seu povo. Talvez assim eles sintam vergonha. Sim, que o fogo preparado para os inimigos de Deus os consuma. Até aqui. Nota, os irmãos, que no início do texto está fazendo referência ao que não está sendo visto, ao que as pessoas, de modo geral, que não se voltaram para Deus, não estão vendo. E na sequência do texto, no meio do texto, há um pedido, há uma oração, uma intercessão, falando-se com Deus, como que pedindo ao Senhor, mostre-lhes, isto é, mostra a estas pessoas que não estão vendo, que não estão enxergando a tua mão levantada para o castigo, e que estão indo e vivendo como se o castigo não fosse acontecer. Senhor, como que fazendo pedido de misericórdia por estas pessoas, mostra a estas pessoas o seu amor para com o seu povo. Talvez assim eles sintam vergonha, isto é, sintam vergonha da vida que estão vivendo, e aí mudem de vida. E aí no final do versículo ele diz sim, ou como que um então, já que eles não veem, já que os que não veem, não estão vendo, mesmo o Senhor agindo, mostrando o seu amor para com o seu povo, que o fogo, preparado para os inimigos de Deus, os consuma. Irmãos, esta questão da mão de Deus está levantada, a mão de Deus está levantada ao longo da história, mas nós podemos e precisamos perceber que, inicialmente, a mão de Deus se levanta para dar, de fato, a oferecer à humanidade, de fato, antes de ser levantada para o castigo. A mão de Deus, ela é levantada, a mão de Deus, ela é erguida para oferecer perdão, para oferecer livramento, para oferecer salvação. Nós encontramos o registro aqui de que a mão de Deus, ela está levantada para oferecer castigo, mas é importante lembrarmos, cada um de nós lembrar, que antes de a mão de Deus ser levantada para oferecer julgamento, trazer castigo, a mão de Deus se levanta para salvar. Amém, irmãos? A mão de Deus se levanta para levantar as pessoas. A mão de Deus se estende para livrar as pessoas. A mão de Deus se levanta, se ergue em favor das pessoas. Deus não levanta a sua mão inicialmente para castigar. Deus não levanta a sua mão inicialmente para julgar e condenar. A primeira ação de Deus é para livrar. A primeira ação de Deus é para estender a mão. A primeira ação de Deus é para trazer salvação. É isto que a Bíblia nos mostra. É exatamente isto que a Bíblia nos mostra. Então, primeiro precisamos, antes de nos deter que a mão de Deus está erguida para castigar, precisamos recordar
que a mão de Deus, a mão do Deus maravilhoso, a mão do Deus de oportunidade se levanta para salvação, para oferecer salvação à humanidade. É isso que nós podemos encontrar na Bíblia. E nós sabemos disso por João 3,16, o versículo mais conhecido das Escrituras. E nós podemos lembrar-nos do que está escrito em João 3,16. E diz lá: porque Deus amou o mundo e de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Olha o estender a mão, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus estendeu a mão enviando Jesus. Deus estendeu a mão oferecendo o seu próprio Filho para pagar pelos nossos pecados, para ser castigado em nosso lugar, para sofrer pela nossa culpa. Deus estendeu a sua mão. Deus ofereceu o seu Filho. E é isto que nós podemos ver primeiro. Podemos ver primeiro o amor de Deus. Podemos ver primeiro a graça de Deus, o favor de Deus sendo oferecido à humanidade, a cada pessoa, sendo estendido a todas as pessoas, mostrando a todas as pessoas que Ele enviou o seu Filho. E nós podemos ver isto com clareza. Se o irmão olhar, vai verificar que em Marcos, abra sua Bíblia, vou estar abrindo aqui na NVI, no último capítulo de Marcos, do Evangelho de Marcos, nós encontramos que a vontade de Deus é que todas as pessoas ouçam, é que todas as pessoas saibam do que Ele fez, é que todas as pessoas tenham conhecimento de que Ele ofereceu o seu Filho, ofereceu o seu Filho para salvar. Marcos capítulo 15, capítulo 16, versículo 15, diz aí o Senhor Jesus falando para os discípulos, falando para a sua igreja, para o seu povo. Ele diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo, veja só, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Amém, irmãos? Deus está querendo que todas as pessoas saibam. Todas as pessoas saibam do evangelho. Todas as pessoas saibam do que Ele ofereceu, do que Ele estendeu para a humanidade, do sacrifício do seu próprio Filho. Pelo mundo, é para sair pelo mundo, é para pregar o evangelho, e é para pregar a todas as pessoas, todas elas. É esta a vontade de Deus, é a mão de Deus primeiro se estendendo para oferecer salvação, primeiro se estendendo para oferecer perdão, vida nova, vida perdoada, vida abundante, vida eterna. É o que Deus está querendo que todas as pessoas saibam, cada pessoa sobre a face da terra. Ele deseja que tenha conhecimento, que ouça as verdades das Escrituras. É isto que está na palavra. E quando em Mateus, capítulo 11, versículo de número 28, nós encontramos no Evangelho de Mateus, capítulo 11, 28, Jesus convidando as pessoas e estendendo o seu convite, estendendo a sua mão, como que erguendo a sua mão, para oferecer a todas as pessoas alívio para a alma, descanso para a alma. E nós sabemos que a nossa alma precisa de alívio, precisa de descanso. E Jesus diz em Mateus 11, 28, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Descanso. O Senhor oferecendo descanso a toda a humanidade, oferecendo a todos, vinde a mim todos. Então, nós precisamos nos lembrar, antes de estarmos olhando que a mão de Deus se estende para julgamento, vai se estender para julgamento em algum momento, e no final vai se estender sim para o julgamento e para o castigo. Antes de nos determos neste ponto, precisamos nos recordar que Ele estendeu a mão para salvar, estendeu a mão para perdoar, estendeu a mão para transformar, estendeu a mão para mudar a vida, mudar a história, mudar
a mente, mudar o coração, mudar o estado, a condição da alma de cada pessoa. Esse é o Deus que a Bíblia nos revela, oferecendo assim às pessoas. Mas esta salvação está sendo oferecida, e o texto diz que ela está sendo oferecida, está sendo estendida. A mão de Deus está sendo oferecida para salvar cada pessoa nesse tempo. Mas nós podemos perceber também que esta mão que está sendo oferecida para salvar, ela não tem sido vista, ela não tem sido notada. Tantas pessoas não estão se detendo neste tempo na mão de Deus erguida para a salvação, no que Deus está oferecendo para salvar. Tantas pessoas desse tempo não estão se detendo, não estão a olhar, a ver o que Deus está a lhes oferecer. Por isso é importante também lembrar que a mão de Deus também está levantada e vai estar trazendo julgamento. Mas primeiramente oferecendo salvação. Mas vai também estar levantada, e como está registrado aqui, para trazer julgamento, para trazer castigo. Algumas vezes, e agora, e será nesse tempo, a mão de Deus já se levanta para trazer julgamento. Nesse tempo, a mão de Deus está tanto oferecida, estendida para salvar, quanto nesse tempo ela também se estende para trazer castigo. Nesse tempo. Mas isto vai acontecer de uma maneira geral e completa com todas as pessoas no fim, que é chamado pelos estudiosos de juízo, que será o juízo final, o fechamento desse tempo de existência. E nós podemos ver isso aqui, é o que está nesse versículo 11. Eles não veem a sua mão levantada, não veem nem para salvar, e não veem nem para castigar. Não estão vendo, pronta, Deus está com a mão pronta para salvar esse tempo, mas Ele estará com a sua mão também pronta para castigar. Isto estará sendo cantado. E quando é que a mão de Deus é levantada para castigar? Quando é que a mão de Deus, quando é que essa hora chega para que haja castigo? Quando é que a mão de Deus se ergue para castigar? A mão de Deus antes está levantada para salvar em todos os momentos. Em todo o tempo, a mão de Deus está levantada e pode salvar, e pode perdoar, e pode transformar a todo aquele que quiser, todo aquele que se arrepender, a todo aquele que ouvir o Evangelho e crer no Evangelho. A mão de Deus estará pronta para a salvação, a mão de Deus estará pronta para a transformação. Mas quando que ela se ergue para castigar? Que hora é essa? Abra, por favor, e veja Provérbios 29, versículo 1. Esta é a hora que Deus levanta a sua mão para castigar. Nesse tempo. E se as pessoas insistirem, isto estará acontecendo no final dos tempos. Provérbios 29, o versículo de número 1. Diz assim: quem insiste no erro, estou lendo na NVI, depois de muita repreensão, mas olha só, quem insiste em continuar no erro, depois de muita repreensão, depois de Deus muito chamar a atenção dele, direta ou indiretamente através de pessoas, mas a pessoa insiste em continuar no erro, no pecado, na desobediência, e diz então o Senhor, quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído, será castigado, sem aviso, e irremediavelmente. É nesta hora que chega, é nesse momento que chega o castigo. É esta hora do castigo. A hora em que a pessoa teve chance, mas insistiu em prosseguir no erro. Teve oportunidade, mas continuou a viver em desobediência. Foi repreendido depois de muita repreensão. E ela não quis mudar. Não mudou.
não aproveitou a chance, ou as chances, as oportunidades. E aí diz o texto, chega castigo. Sem aviso, agora não tem aviso. E irremediavelmente, isto é, não tem mais como voltar. Não tem como mais mudar a situação. Irremediavelmente, diz a palavra. Então é importante perceber que a mão de Deus está levantada e isso acontece nesse tempo. Pessoas que não aproveitam chance. Isso pode acontecer nesse tempo, mas isso vai acontecer no tempo do fim, sem nenhuma chance. Isso vai acontecer, todos haveremos. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 14, versículo 10, todos haveremos de comparecer diante do tribunal de Deus. Todos haveremos de aparecer lá, de estar comparecendo lá. Mas olha o que as pessoas têm feito. Abra, por favor, Mateus capítulo 13. Esse texto mostra o que as pessoas têm feito nesse tempo. O versículo 13, Jesus falando aos discípulos, Jesus falando às pessoas, como é que as pessoas têm agido? Em meio à palavra sendo anunciada, a palavra de Deus sendo pregada, a palavra de Deus sendo aberta, a palavra de Deus sendo propagada nos ambientes dos prédios das igrejas, nas salas, lugares de estudo, mas também em tantos lugares, e agora na internet de uma forma tão expressiva. Mas olha o que as pessoas têm feito. Mateus capítulo 13, verso 13, Jesus diz assim, por essa razão eu lhes falo por parábolas. Perguntaram a Jesus por que ele falava por esta razão, e é isso que está aqui. Por quê? Porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Que profecias que Isaías fez? Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Verso 15. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Tem pessoas nesse tempo ouvindo de má vontade. De má vontade a palavra de Deus. Ouvindo a palavra de Deus e não tem nenhuma vontade de ouvi-la. Ouvindo a palavra de Deus de má vontade. E fecham os ouvidos. Fecham os olhos. Mas olha o que Jesus diz no versículo, na sequência do versículo 15. Se assim não fosse, isto é, se não estivesse ouvindo de má vontade, se não estivesse fechando os olhos, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. O Senhor faria uma obra de transformação. Mas por que não ocorre? Por que não acontece essa mudança, essa transformação? Por que não se converte? Por causa de ouvir com má vontade. Ouviram com má vontade e fecharam os olhos. Por que as pessoas não têm visto o que está escrito? Olha o que está escrito aqui. Está de acordo com o que está aqui nesse texto que Jesus está falando. Por que a mão de Deus, em Isaías 26, 11, está levantada, pronta para o castigo, mas eles não veem? Não veem. Por que não veem? Porque fecham os olhos para Deus, fecham os ouvidos para Deus, fecham os olhos para o que Deus quer mostrar, fecham os ouvidos para o que Deus quer falar, e aí não tem como ver. E aí a mão de Deus está levantada, mas eles não percebem. A mão de Deus está levantada para salvar, mas eles fecham os ouvidos e não ouvem a respeito da salvação. Não ouvem a respeito do perdão. Não ouvem a respeito do amor de Deus. Não ouvem a respeito da graça de Deus. Não ouvem, fecham os ouvidos, fecham os olhos.
Agora, a palavra de Deus também sendo anunciada, falando, vai acontecer juízo, vai acontecer castigo, vai haver condenação, mas as pessoas também não se apercebem. Mas por quê? Outra vez, ouvidos fechados, olhos fechados, para o que Deus quer mostrar. E aí não vem, simplesmente não vem, simplesmente porque não se abrem para Deus, nem para serem salvos. Porque diz o Senhor, se eles não fechassem os ouvidos, não tapassem os ouvidos, se eles não fechassem os olhos, se não fosse assim, poderiam ver com os olhos, e ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e converter-se, e eu os curaria, e eu os curaria. Irmãos, nós tantas vezes desejamos compartilhar a palavra com algumas pessoas, mas percebemos com clareza que elas não estão em nenhum pouco desejosas de escutar a palavra de Deus, de ouvir do Senhor, de ouvir o que Deus fez por elas, do que Deus oferece para elas. Não estão nem um pouco interessadas, e nem um pouco desejosas, nem um pouco querendo saber o que Deus tem reservado para elas, o que Deus pode trazer para a vida delas. Ouvidos fechados, mas por iniciativa própria, olhos fechados, por iniciativa própria. Essa atitude que o Senhor está mostrando, por isso não veem nada, não enxergam nada, não entendem nada, não compreendem nada do que as Escrituras falam, e de uma maneira tão clara, tão simples, o plano da salvação pode ser entendido, pode ser compreendido por crianças, mas tantas pessoas não entendem. Ouvidos fechados, olhos fechados para o Senhor, mas a mão de Deus está estendida, a mão de Deus está erguida, a mão de Deus. Fechar os ouvidos não abençoa, fechar os olhos não abençoa a vida de ninguém, fechar os ouvidos para Deus não abençoa, fechar os olhos para Deus não abençoa a vida de uma pessoa, simplesmente não abençoa, e nós não devemos e não deveríamos fazer isso. Simplesmente nós deveríamos estar atentos, com os nossos olhos abertos para Deus, ouvidos abertos para Deus. Não veem porque fecham os olhos. Como ver com olhos fechados? Como ouvir com ouvidos tapados? Tem pessoas fazendo isso. Tem pessoas, infelizmente, fazendo isso nesse tempo. E o que está aqui registrado em Isaías, falando que pertinho do fim, as pessoas estarão a fazer isso também. Mas nós já vemos isto presente acontecendo. Não é apenas algo que vai acontecer no futuro, é algo que já está acontecendo. E as pessoas perdendo tanto do que Deus pode fazer e trazer para a vida delas. O nosso Deus pode fazer tanto, o nosso Deus pode trazer tanto, o nosso Deus tem tanto. Por isso Ele oferece a todos, por isso Ele chama a todos e pode suprir a todos. Mas as pessoas se fechando, as pessoas fechando os ouvidos, fechando o coração para o Senhor. Abra os seus olhos, abra os seus ouvidos, abra para ver o que Deus está querendo mostrar, trazer para a sua vida. Venha ouvir, ouça o Senhor, ouça o que Ele está falando, ouça, escute o que o Senhor está dizendo para você. Cada um de nós deve estar com os ouvidos abertos para o Senhor, cada um de nós deve estar com os olhos abertos para enxergar o que o Senhor tem a oferecer. Tantas pessoas desse mundo perdendo, e não desfrutando de nada, não usufruindo de nada. Mas eu quero dizer para você que mesmo pessoas que já entregaram-se ao Senhor, se fizerem isso, vão perder tanto de Deus,
vão estar perdendo tanto do que é da parte de Deus. Por isso, nenhuma pessoa, nenhum de nós deve fechar ouvidos, nenhum de nós deve fechar os olhos para o Senhor. Devemos abrir os nossos ouvidos para ouvir. Jesus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, não feche os seus olhos, não tape os seus ouvidos, receba o que Deus tem para a sua vida. E você que não entregou a sua vida para Jesus, o Senhor está querendo que você ouça o que Ele diz. E ouça o que Ele diz aqui, por exemplo, em Marcos capítulo 1, versículo de número 14 e 15. Veja o que Jesus diz, se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. Olha o que Ele diz em Marcos 1, 14 e 15. Diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando, pregando as boas novas de Deus, as boas notícias de Deus, que Deus quer que todos ouçam as boas notícias dele. O que ele pregava? O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos seus pecados e creiam nas boas novas. Arrependam-se e creiam. Esta é a palavra de Jesus. Se você ainda não recebeu perdão, se você não recebeu salvação, a boa notícia é que você pode receber, mas você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa crer no Evangelho, na boa notícia de salvação de Deus. E o Senhor está chamando você para fazer exatamente isto. Ouça o Senhor Jesus, ouça o que Ele está te dizendo, ouça. Você está correndo um perigo muito grande se não ouvir. Você está correndo um perigo que você nem tem ideia, não se dá conta do perigo que você está correndo se você não ouvir Deus. Se você não escutar a Deus, se você não abrir o seu coração para ouvir o que Deus tem para dizer para a sua vida, você está correndo um risco muito grande. Jesus deixa isso muito claro. Ou veja o que está em Lucas capítulo 16, versículo 19. Jesus conta uma parábola, isto é, visto por alguns historiadores ou com alguns intérpretes como uma história, não algo que é simplesmente uma parábola, uma história, porque aparece um nome na história. O nome é Lázaro. No normal, nas parábolas, não se aparece nome, mas nesse texto aparece um nome, o nome de uma das pessoas, um dos componentes desta história. E Jesus fala assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Ele ansiava comer o que caía da mesa do rico. Imaginava lá dentro o que sobrava, o que caía da mesa. Até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia, como chega o dia, chegou o dia em que o mendigo morreu. Porque chega também esse dia, chegou esse dia, e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado no Hades, isto é, no lugar de tormento, onde estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e viu, isto é, o rico estava nesse lugar, Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado. Aqui você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai,
Isto é, já que não tem como mudar de lá de lugar, não tem como eu sair desse lugar de tormento, então eu te suplico, Pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, desde que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento, disse Jesus. E que aquele rico estava falando com o pai Abraão. Então Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Que os ouçam. Mas o que tem feito a maioria, tantas pessoas? Tapado os ouvidos. Os ouvidos. Mas olha a sequência. Não, pai Abraão. A palavra de Abraão foi que eles os ouçam. E o rico disse: não, pai Abraão. Disse ele: mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, se arrependeriam. E ele então chegou ao ponto, clareza, de que ele estava naquele lugar de tormento, porque ele não deu ouvidos, não ouviu, e ele não se arrependeu dos seus pecados, porque não quis dar ouvidos, não deu ouvidos, e aí a morte chegou para ele, de surpresa, possivelmente quando ele não esperava que iria chegar, chegou, e ele foi para aquele lugar de tormento. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm ouvido, e aí têm escutado, mas elas continuam fechando os ouvidos para Deus, continuam fechando os seus olhos para o que Deus está mostrando, e elas não se voltam, elas não dão atenção, e não fazem o que toda pessoa precisa fazer para ser salva: se arrepender dos seus pecados. E aí aquele rico entendeu com clareza que o que faltou para ele foi exatamente isso. Era o que os irmãos dele não estavam fazendo, não estavam ouvindo, e por isso não se arrependiam. E não se arrependiam porque na verdade não queriam, porque não queriam ouvir. Porque cada pessoa sabe que precisa mudar de vida. Cada pessoa sabe que precisa abandonar os seus pecados. Cada pessoa sabe que é pecadora. Deus tem mostrado isso. O Espírito Santo tem agido para que as pessoas saibam disso. O Espírito Santo veio exatamente para isso. Jesus diz no Evangelho de João: ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele tem mostrado isso às pessoas. E as pessoas têm fechado os ouvidos, tapado os ouvidos, fechado os seus olhos. Há pessoas que escutavam Deus, há pessoas que ouviam Deus, davam ouvidos para Deus, mas elas têm fechado, elas faziam isso abrindo as suas Bíblias, mas tantas pessoas têm agora fechado as suas Bíblias, e com isso têm fechado os seus ouvidos, para não ouvir o que Deus quer falar com elas. À medida que uma pessoa fecha a Bíblia, à medida que a pessoa não abre a sua Bíblia, ela sabe que Deus iria falar com ela, ela sabe que Deus iria orientar ela, iria instruir a ela na palavra, iria alimentar ela na palavra, mas ela vai e fecha a Bíblia, ela não abre a sua Bíblia. É como que fechando os ouvidos para Deus, fechando os ouvidos para Deus. E aí quando acontecem as situações piores na vida dela, quando acontecem as coisas que ela não gostaria que viesse, aí ela fala o que está em Provérbios 19, versículo 3. Abra e veja, por favor. Provérbios 19, versículo 3. Vou estar lendo na NVI. Diz o que tantas pessoas dizem quando o pior chega, quando o que elas não querem colher, chega para colher. Provérbios 19, 3 vai e diz: a insensatez do homem que arruína a sua vida. O que arruína a vida de uma pessoa? A sua insensatez. É isso que Deus diz na palavra. Mas o seu coração se ira contra o Senhor. Foi a insensatez dele que levou a ele à ruína. Mas ele faz o quê?
Ao invés de reconhecer que eu errei, eu fiz o que não deveria, eu estou colhendo isto, porque eu plantei isto, o que faz? Ela se ira contra o Senhor, porque ela está responsabilizando o Senhor, como se fosse o Senhor que trouxe ruína para a vida dela, como se não fosse ela mesma que trouxe ruína para a vida dela. Na verdade, é disto que Deus quer livrar o ser humano. É disso que Deus quer livrar a humanidade. É por isso que Deus quer que o Evangelho seja pregado a toda pessoa, toda criatura, como vimos em Marcos 16, versículo 15. Vão e preguem o Evangelho a todas as pessoas. É por isso que não podemos responsabilizar. Deus, na verdade, quer livrar as pessoas à medida que quer que todas ouçam, todas escutem, todas tenham chance de ouvir e poder se arrepender e poder ser transformada, perdoada pelo Senhor. Mas depois de prosseguirem, depois vem a ruína e o coração se ira contra o Senhor, como se fosse Ele o responsável. Deus está querendo de fato nos mostrar, Deus está querendo com a sua mão levantada nos chamar a atenção. Ele levanta, está erguida, e Ele quer chamar a nossa atenção. E é isso que o profeta está falando. Eles não veem a mão levantada, não veem, nós podemos dizer, nem para salvar e nem para castigar. Mas se prosseguirem assim, o que virá é o castigo. Mas aí há uma intercessão ainda. O versículo, como nós vimos no meio do versículo 11, mostre-lhes o seu amor para com o seu povo. Isto é, Senhor, quem sabe isso pode mudar. Mostre o seu amor para com o seu povo. Talvez, vejam bem o que está escrito, talvez eles sintam vergonha. Talvez eles percebam que estão no caminho errado. Mostre o seu amor. Mas Deus tem mostrado, exatamente Deus tem feito isso. Mas eu quero dizer para você que Deus não tem nem mostrado o seu amor só para com o seu povo. Deus tem mostrado o seu amor para com quem não é seu povo também. Deus tem mostrado o seu amor para com todas as pessoas. Se você abrir a sua Bíblia, você vai ver isso no Evangelho de Mateus. Você pode encontrar exatamente essa questão. Mateus capítulo 5, versículo 45. Olha aí, Deus mostrando o seu amor, não apenas para com o seu povo, mas mostrando o seu amor para com pessoas que não são seu povo também. Olha o que está escrito, Mateus 5, versículo de número 45, diz assim: para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus, porque Ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons, derrama chuva sobre justos e injustos. Deus mostrando o seu amor para com justos e injustos, maus e bons, não apenas sobre os bons, não apenas sobre os justos, mas sobre maus e sobre injustos também. Ele derrama chuva, envia chuva e o sol sobre todos. E a Bíblia mostra isso em João 3,16, que nós já vimos, ele mostrando o seu amor para com a humanidade. E vimos também em Marcos, capítulo 16, 15, querendo que todas as pessoas saibam do que ele fez, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mostrando o seu amor, Deus oferecendo o seu amor. E aí, aqui como que uma intercessão, um pedido, mostra-se, já que eles não veem a tua mão levantada, mostre-lhes o seu amor para com o seu povo. Talvez assim eles sintam vergonha, talvez assim eles percebam a vida que estão levando de pecado e sintam vergonha. Talvez eles percebam que o que estão fazendo não deveriam fazer, porque há um Deus tão maravilhoso como o Senhor, um Deus de amor como o Senhor, e eles têm respondido a esse amor como? Vivendo na desobediência, vivendo no erro, vivendo no pecado. Mas mostra o seu amor, talvez eles sintam vergonha, talvez sintam. Na verdade, Deus já tem feito isto.
Deus tem mostrado. Mesmo assim, tantos têm prosseguido no pecado. Não têm feito o que está no verso 11, isto é, não têm se envergonhado dos seus pecados. Pelo contrário, nesses dias, nos nossos dias, as pessoas têm ficado com menos vergonha ainda dos seus erros, com menos vergonha ainda dos seus pecados. Elas fazem o que faziam às escondidas no escuro, ou faziam de noite, agora fazem em qualquer horário, qualquer lugar. Não tem ficado com vergonha dos seus pecados, não tem se envergonhado dos seus pecados. E é importante lembrar que o diabo, ele atrai você para o pecado para depois te expor. Ele atrai você para o pecado para depois te envergonhar. Tantas vezes nós vemos noticiários de pessoas sendo presas e elas fazendo o que tantas vezes? Cobrindo a cabeça, para não serem vistas, para não serem filmadas, para que não sejam reconhecidas, mas o nome tantas vezes está lá e elas ainda assim cobrem o rosto. Parece um pouco de vergonha, parece-nos, mas prosseguem no erro, não se achegam ao Senhor, não reconhecem-se pecadoras, não abrem o seu coração, não abandonam o pecado. Mas é importante lembrar que, como pessoas, mesmo pessoas de Deus, o diabo atrai as pessoas para o erro. E depois expõe o erro dessas pessoas. Mostra o erro dessas pessoas, mesmo pessoas de Deus, para que elas possam ser envergonhadas. Por isso nós precisamos estar não fazendo o que essas pessoas estão fazendo, não fechar os nossos olhos, os ouvidos para Deus, não tapar os ouvidos, não fechar os olhos, ouvir o Senhor. E visto que tem tantas pessoas agindo assim, nós precisamos não fazer. Tantas pessoas não têm abandonado o pecado, não têm se envergonhado diante de Deus pelo que têm feito. Por causa disto, olha o que está no final do versículo 11. Visto que as pessoas têm prosseguido no erro, e aí então diz sim, ou como que um então, na nova Bíblia Viva, que o fogo preparado para os inimigos de Deus os consuma. Agora note que o fogo preparado para os inimigos, ou para os adversários de Deus, os consuma, e é isso que vai acontecer. E essa palavra que se encaixa perfeitamente com a palavra que Jesus diz em Mateus 25, 41, quando Jesus diz sobre o tempo do fim, quando ele fala que isto vai acontecer. Versículo 41 diz assim: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo, isto é, para o adversário, e os seus anjos, para os inimigos de Deus. O fogo nem foi preparado, o inferno nem foi preparado para os homens, mas foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas, visto que não se arrependem, visto que não abandonam seus pecados, então que o fogo preparado para os inimigos de Deus os consuma. E é isso que vai acontecer. É exatamente isso que vai acontecer. Mas eu quero te dizer que, nesta hora, tem pessoas fechando os ouvidos para isso, fechando os olhos para isso, não tem dado atenção à palavra de Deus, e a mão de Deus continua levantada, e em algum momento pode vir sobre eles para castigo, se eles não aproveitam a mão levantada para salvação. Pode vir sobre eles para castigo. Em algum momento isso vai acontecer. Isso não tem como não acontecer. E certamente, no final dos tempos, esta mão virá e o fogo preparado para os inimigos de Deus vai consumir estas pessoas. É o que está em Apocalipse 28, para findarmos, para fecharmos. Abre e veja, exatamente isso está acontecendo. No final da história da humanidade neste mundo, que vai estar passando por juízo, por julgamento de Deus,
Olha o que Jesus revelou ao anjo, que trouxe a mensagem a João e que escreveu. Apocalipse 21, verso 8 diz: mas os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. No lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. É isso que vai acontecer. Mas tantas pessoas não têm se importado com isso. Mas o nosso Deus fez com que tudo isso fosse escrito. E tudo isto chegasse a nós. E chegue a cada pessoa. Ele quer que chegue a cada pessoa. Dando a cada pessoa a chance de, ao invés de ver a mão de Deus vindo sobre eles para castigar, venha sobre eles para salvar, para transformar, para abençoar, para trazer o que só Ele pode trazer: a vida nova, a vida abundante, a vida salva, a vida preenchida, a vida cheia de significado, a vida de Deus dentro de nós. Quero convidar o irmão a curvar a sua cabeça. Você tem valorizado a isso, você tem dado ouvidos a isso, você tem continuado a ouvir a Deus, e você tem persistido em caminhar com Deus, você tem valorizado o seu relacionamento com Deus, você tem valorizado a palavra de Deus, você tem valorizado abrir esse livro, meditar nesse livro, ser abençoado pelo que Deus diz desse livro. Se você tem, prossiga, não pare. Mas se você não tem, o Senhor tem te chamado para fazer exatamente isso. Não fechar os seus ouvidos, não tapar os seus ouvidos, não fechar os seus olhos, mas se chegar ao Senhor, se relacionar com o Senhor, deixar o Senhor abençoar a sua vida. Você que está nos ouvindo, na sua casa, ainda não entregou a sua vida para Jesus, olha, o Senhor quer que esta palavra, queria que esta palavra chegasse a você, e Ele quer que essa palavra dele, a palavra dele chegue a cada pessoa, porque Ele quer que a mão dele venha sobre você, mas venha para salvação, venha para transformação, venha para acrescentar o que Ele tem para dar para você, venha para a bênção da sua existência, para a bênção da sua vida. Deus quer que esta palavra, a palavra dele, seja ouvida, escutada em toda a terra, em todo lugar. E nós que já temos escutado, não paremos de escutar, não paremos de deixar Deus nos orientar, não paremos de deixar Deus nos guiar, não paremos de deixar Deus nos preencher, não paremos de deixar Deus nos encher, e de nos fazer desfrutar dEle, e desfrutar do amor dEle, e da paz dEle, e dos cuidados dEle, e da alegria dEle, e desfrutar de um coração grato, agradecido, contente, satisfeito. É o que Deus tem para nós, é o que Deus tem para todos nós. Mas não feche os seus ouvidos, não tape os seus ouvidos, não feche os seus olhos, de jeito nenhum faça isso. Não perca o que Deus tem para a sua vida, e é Deus que tem o melhor para as nossas vidas e para a sua vida. Que Deus possa te ajudar, e peça a Ele ajuda. Senhor, livra-me de fechar os meus ouvidos, de tapar os meus ouvidos, livra-me de fechar os meus olhos, livra-me de fechar o meu coração para o Senhor, livra-me, ajuda-me a me abrir para o Senhor e para tudo o que é do Senhor e que vem do Senhor. Em nome de Jesus, faça essa oração, faça esse pedido ao Senhor. Que Deus te abençoe numa caminhada de ouvidos abertos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Em nome de Jesus.
Ele cavalga num cavalo branco, e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça aos povos regerá. Com o seu sangue conquistou vitória, é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, seu governo nunca passará. Aleluia, reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ele cavalga num cavalo branco, e os seus olhos são chamas de fogo. Seu nome é verdadeiro e fiel, e em justiça aos povos regerá. Com seu sangue conquistou vitória, é coroado com honra e glória. Ele é o leão da tribo de Judá, seu governo nunca passará. Aleluia, reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Aleluia, reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. O rei está voltando, o rei está voltando, os céus se abrirá, tua igreja vem buscar. O rei está voltando, o rei está voltando, os céus se abrirá, tua igreja vem buscar. Oh, 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 oh. Aleluia, reina o Senhor, Deus Todo-Poderoso. 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 Oh, 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 oh. Aleluia. Que continue reinando o Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Muito bom estarmos na presença de Deus, nos alegrando com o Senhor. Nós queremos desejar uma semana abençoada. Você pode olhar para o seu irmão aí, desejar uma semana abençoada.
Estende a mão assim, ó. Deus abençoe a sua semana. Deus abençoe e guarde você esta semana. Deus te proteja, te cubra com mais e mais da parte dele, em nome de Jesus. Que a cada dia, irmãos, possamos, nessa semana, e a cada dia da nossa vida, estarmos totalmente abertos para o Senhor, amém? Esteja aberto para o Senhor. Ele tem tanto para a sua vida, Ele tem tanto para a sua casa, Ele tem tanto para a sua família. Esteja aberto para o Senhor. Abra os seus ouvidos para Ele. Abra os seus olhos para ver o que Ele está te mostrando. Abra o seu coração. Abra as portas da sua casa. Que seja um lugar para você ler, para a sua família, a palavra de Deus. Escancare a sua casa. Escancare o seu coração para receber do que Deus tem. Para receber do que Deus quer trazer. E saiba que Ele, por te amar com amor que não acaba, Ele tem o que não acaba. E Ele quer trazer o que não acaba para a sua vida e para a sua casa também. Que a tua graça, Senhor Jesus, que o teu amor, Deus Pai, e que a tua comunhão, Deus Espírito Santo, seja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Forte abraço para os irmãos também em casa, para cada pessoa que acompanha. Deus abençoe a semana e a todos nós em nome de Jesus, amém.